Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nessa quarta-feira o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã, né, por volta de 9h30. São Paulo que tá em crise, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, né. O Flamengo vai ter a volta de 2 jogadores, né, estavam lesionados, vai voltar e devem jogar aí diante do São Paulo. E também notícia sobre o jogo de final de semana, vai ter Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Sendo assim, o Palmeiras divulgou a parcial de ingressos perante a torcida do Flamengo. E eu vou te falar uma coisa, vai ter volta, hein? Geralmente a CBF destina 10% de ingressos para visitante. E o Palmeiras, obviamente, não fez isso. E o Flamengo, no segundo turno, deve fazer a reciprocidade no jogo da volta. Quer saber quantos por cento o Palmeiras destinou à torcida do Flamengo? Assiste o vídeo até o final que você vai estar de olho aí, né? E o ídolo do Flamengo no basquete do Flamengo vai se aposentar ao final da temporada. Quer saber quem é? Assiste o vídeo até o final também, que você vai saber de quem é esse jogador que eu tô falando, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Notícias atualizadas sobre o nosso Mengão, que enfrenta o São Paulo. E, na minha opinião, mais uma vitória do Mengão aí. Vambora! É a função jornalística de projetar. Assim como a experiência, ela me permite pensar jogo a jogo. Não há, a gente vai para uma segunda decisão agora, pensar, a não ser agora refletir nos acertos e erros que a gente cometeu, a equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um grande jogo, um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que seja um treinamento com intensidade menor, por isso que eu não falei no descanso, linkando a situação, há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade. Aos poucos, Tite tenta se adaptar ao calendário. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, Varela teve febre e Ayrton Lucas acabou improvisado na direita mais uma vez. Bruno Henrique substituiu um desgastado Cebolinha no intervalo. E Vinha sofreu concussão depois de um choque na cabeça, foi para o hospital e vai seguir em observação. São jogos apertados, mas é um trabalho. Então a gente só consegue pensar a partir de agora no São Paulo. Não conseguimos pensar. Tem momentos que a gente vai ter que pensar 2, 3 jogos. Mas esse é um momento de São Paulo. São 9 pontos do brasileiro diante de 3 rivais com potencial de topo de tabela. Um adversário com chance de disputa pelo primeiro lugar do grupo na Libertadores. 4 jogos fundamentais para 2024 em 14 dias. Não há mais poréns. A parte dura da temporada está aberta. E é dura, hein? E é dura, hein, Mariana? Muitas informações, muita coisa pra gente conversar nessa manhã, muitas emoções aqui neste Sport Center. Ô, Pedro, é a parte dura e a parte polêmica também, Nossa né? Porque Senhora. ontem o Pedro ficou de boa, não teve que discutir as questões da arbitragem. Tem gente que tem escala boa, tem gente que não. A gente brigou tanto aqui, o Pedro, ó, ficou suave. Mas ele tava voltando, então, de lá do Serra Dourada, onde ele fez a cobertura do jogo. Tá mais tranquilo o ambiente aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari, abraço aí pro Bira também, Prates, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Voltando, né? Voltando de Goiânia, naquele kick, dei uma passagem muito rápida por São Paulo e aí voltei ontem para o Rio de Janeiro depois desse jogo atribulado lá no Serra Dourada, muitas polêmicas, foi bem quente mesmo o que aconteceu por lá. Mas o Flamengo teve a vitória e isso dá uma acalmada, fica tudo mais tranquilo, porque se o Flamengo não conseguisse a vitória, certamente as cornetas soariam bem altas já. Estreia de brasileiro, adversário que voltou da segunda divisão, então certamente soariam bem alta e por conta até dessa sequência que tem pela frente, que essa sequência é de fato bem complicada, como destaquei aí na reportagem, vão ser desafios bem grandes para o Flamengo. E aí o técnico Tite vai ter que, aos poucos, aprender a como dosar exatamente esse elenco do Flamengo, calcular exatamente os passos que ele pode dar e lidar com os percalços que aparecem no meio do caminho, como por exemplo o Vinha. O Vinha teve aquele grande choque de cabeça lá no jogo contra o Atlético Goianiense, saiu, assustou um pouco o pessoal, saiu de ambulância, foi pro hospital realizar exames, mas de fato ele inchou ali, teve um inchaço, não chegou a abrir, levar pontos, nada disso,
foi um inchaço, concussão, então por isso ele fica até fora do jogo de amanhã. Talvez para o fim de semana contra o Palmeiras ele possa ser liberado, vai voltar aos poucos. Aí ele perde uma opção. Por outro lado, o Wesley, por exemplo, que não tinha sido opção nos últimos jogos, até foi para Goiânia, fez a academia e tudo mais, tinha um estiramento já muscular, já estava algum tempo fora, deve voltar a ser opção para ele mexer um pouco nessa equipe, porque de fato fisicamente já pega um pouco os jogos, e eu digo isso porque observando do estádio, às vezes pela transmissão você não pode ter esse alcance, alguns jogadores do Flamengo, como o próprio De La Cruz, sabe aquela cena de que o jogador, assim, a partir do meio do segundo tempo já coloca as mãos no joelho, assim, abaixando, olhando com cara de cansaço, muitos jogadores do Flamengo já apresentando essa questão de cansaço, assim. Então o Tite vai analisar com cuidado, são jogos bem importantes, mas é São Paulo em casa, depois Palmeiras fora, e aí esse jogo da altitude contra o Bolívar, de fato, ele vai ter que colocar muito na questão da fisiologia, quem vai aguentar de fato. Então o Flamengo vai calcular bastante o time que vai colocar, ele pode até retirar alguns jogadores dessa partida contra o São Paulo amanhã, tudo depende ainda do treinamento dessa tarde no Ninho do Urubu. Não tem muito jeito, se tem elenco, está gastando muito, né, Bruno? É para isso, é para rodar nessa hora importante da temporada. Vai ser interessante ver como ele vai equilibrar. São Paulo, Palmeiras e a altitude da Libertadores. Mas se é como o Pedro disse, se tem... O elenco foi montado exatamente para tentar ao menos diminuir os danos de sequências puxadas nesse sentido. Quem está tentando... Boa tarde. O Flamengo segue a preparação para encarar o São Paulo, que vive uma crise no comando. Cadê? Trabalho e mais trabalho para o rubro-negro. Depois de um início de campeonato não tão convincente e repleto de polêmicas, o time já tem um clássico pela frente e que precisa de um Flamengo mais atento para o jogo. Todos os jogos são difíceis, mas em clássico, então a gente já a partir de hoje já está enfocado en eso, entonces hay que prepararse de la misma manera, intentar de recuperar la mayor cantidad de energía porque los juegos consumen mucha energía, pero más la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar. O gol de falta de De La Cruz foi um dos destaques positivos da última partida e que mostrou as inspirações na carreira do jogador, que quer continuar fazendo a diferença no clube. Muy feliz, creo que el juego sobre todo ameritaba 3 puntos, entonces muy feliz por eso, más luego por el gol, estaba tranquilo que en algún momento iba a llegar, creo que ha sido un bonito gol. Tite poderá contar novamente com o uruguaio diante do São Paulo, porém deve ter o desfalque de Matias Vinha. O lateral esquerdo deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo após dividida pelo alto com o zagueiro Adriano Martins. Segundo o clube, o jogador não teve lesão cerebral constatada nos exames realizados e se reapresentou melhor, mas segue em observação pelo departamento médico rubro-negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. O Flamengo não convenceu nas últimas partidas, mas conseguiu a vitória e não perdeu na temporada. E terá pela frente o São Paulo, que não vive um bom momento e ainda jogará fora de casa, com a forte presença da torcida rubro-negra. A tendência é que Tite deve manter o time que vem entrando em campo e é considerado titular. Com a partida no Maracanã, os flamenguistas esperam ver uma equipe que mantenha o jogo ofensivo para ter um melhor desempenho que o último duelo. Talvez a maior dúvida do rubro-negro não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vini Casagrande, Claro. mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Venê? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece, quando a gente contrata o Tite, a gente contrata um pacote. E esse é o pacote, é cultural, o Tite ele é assim, só que eu acho que em determinado momento ele pode mudar um pouco o estilo dele. Porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários, que tinham a Goianiense. mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude. Mas
mas tinha um a mais. E contra o Atlético Goianiense, que ali no suspiro, no pênaltizinho... A pergunta que fica é, e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América. Porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, para a Seleção Brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na Seleção Brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a Seleção Brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as 2 situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, para mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam um pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede, o Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente. Então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo está diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte... Não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas será que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim, não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada, pedindo pro time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe, isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português.
Porque ele não ficava satisfeito assim, com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro, assim. É uma questão não é cultural só mesmo. cultural. Os times têm essas questões, e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vini Casagrande. Exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. Daqui a pouco tem imagens do Hugo Moura chegando, já está no Rio de Janeiro, né, Pedrosa? Imagens chegou lá ontem. do canal do Pedrosa, a gente vai Obrigado, mostrar aqui. Vasco. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí, né, Varela se recupera, né, fisicamente da lesão que ele teve aí e fica à disposição do Flamengo aí para o jogo diante do São Paulo, né, então Varela treinou normalmente, né, está treinando normalmente e deve jogar esse jogo aí diante do São Paulo nessa quarta-feira, né, e após a cobrança de falta perfeita do De La Cruz, né, na estreia do Brasileirão diante do Atlético Goianiense, o De La Cruz deu uma entrevista à Flá TV, né, a emissora oficial do Clube do Flamengo, e ele disse quem são suas inspirações no futebol e principalmente na bola parada, né. Aqui tem um trecho aqui, ele chegou a citar que Diego Forlán, o atacante uruguaio, Messi também são uma das suas inspirações quando o quesito é bola parada, e citou também Ronaldinho Gaúcho, já no final da sua carreira, e o principal inspiração dele para a cobrança de bola parada, é o seu irmão Carlos Santos, né? Que jogou no Santos, teve uma passagem bem boa aqui, vamos dizer assim, no Brasil, né? Então a sua maior inspiração em quesito bola parada é o seu irmão que atualmente, se eu não me engano, já se aposentou, né? E o Palmeiras divulgou a parcial de ingressos para o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, né? Então o jogo vai acontecer nesse final de semana agora e o Palmeiras disponibilizou apenas 4% da carga total, né? Deve ter aproximadamente 41 mil pessoas no Allianz Parque e o Palmeiras divulgou ou destinou, vamos dizer assim, né, apenas 1.700 ingressos ao Flamengo, né? Ou cerca de 4,4% da carga total, né? E obviamente que o Flamengo depois deve retribuir esse favor do Palmeiras aí, né? No segundo turno, né? Olivinha, um dos maiores ídolos do Flamengo no quesito basquete, deve se aposentar do basquete, né? Essa temporada, né? Então, um dos principais ídolos da história do Flamengo aí vai se aposentar, né? Então, o cara é ídolo do Flamengo e o que o cara ainda faz pelo Flamengo é uma barbaridade. Você lembra que ele tem na faixa de 40 anos já, meu filho? Por aí, né? Aqui é um depoimento que ele disse nas suas redes sociais, ele tem 40 anos mais ou menos, né? E o Romário, é isso mesmo, o baixinho vai voltar a jogar bola, né? Com os quase 60 anos, o baixinho é inscrito e vai jogar a segunda divisão do Cariocão do Rio de Janeiro, né? Pelo clube que ele é presidente, né? O América. Ele é presidente do América e, obviamente, né, ele vai jogar o Cariocão, isso mesmo, né? Já foi inscrito, ele deve jogar o Cariocão e é aquilo, né? No começo ele não queria receber salário, né? Mas a CBF, qualquer jogador que tem um vínculo com um clube tem que receber salário. E após, como você pode dizer aqui, né?
Vale destacar que o Romário obrigatoriamente irá receber salário no América, apesar desse atual presente. Isso porque a CBF não permite um vínculo profissional sem um pagamento mensal, né? No entanto, o atacante vai devolver a quantia ao clube como doação. Então, o Romário vai jogar o segundo Carioca, vai jogar o Cariocão, né? Segunda divisão, né? Uma notícia boa. Sabemos que ele não tem idade para jogar um jogo inteiro, mas pelo menos ele meia hora de jogo já dá pra fazer um estrago bem grande. E o que tu achou da notícia? É isso aí, tamo junto.